Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Esta é a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis, de volta neste domingo, 5 de julho de 2020. Nós chegamos ao meio do ano e, consequentemente, também estamos iniciando nosso terceiro trimestre de estudos das nossas lições bíblicas. E nós estamos com a nossa lição, como sempre, baseada na revista Palavra e Vida, mas neste terceiro trimestre nós temos um tema interessante: esperança em tempo de quarentena. É o que nós vamos tratar, e a nossa primeira lição desta série de esperança em tempo de quarentena, ela começa com a lição Igreja Nunca Fecha. É isso que nós vamos ver ao longo desse estudo que nós faremos hoje. Bom, hoje nós estamos vivendo uma situação bastante diferente, nós estamos bastante fora do nosso costume, do nosso dia a dia. Tem surgido algumas palavras que nós não conhecíamos antes, pelo menos a maioria. Coronavírus, por exemplo, ninguém falava nisso, mas do final do ano passado para cá, tornou-se um termo bastante corriqueiro e até mesmo assustador, mas todo mundo hoje sabe do que se trata coronavírus. Mas em função do coronavírus, surgiu um outro termo também que não era muito conhecido, pelo menos na prática, que é a pandemia. Mas a pandemia surgiu aí e não me lembro, na nossa geração e da geração dos meus pais também, não me lembro, de ter visto pandemia. Mas aí nós estamos agora vivendo um tempo de pandemia. E em função do coronavírus, em função da pandemia, surgiram também alguns termos que não eram comuns. Por exemplo, lockdown. Na realidade, o que eu estou vendo é que ao longo desse período de confinamento social que nós estamos vivendo, nós estamos tendo, na realidade, um curso de inglês, porque vários termos da língua inglesa estão sendo usados. E um deles é esse lockdown, que significa confinamento, todo mundo trancado e ninguém pode sair, é todo mundo assustado e as autoridades recomendam que nós devemos ficar em casa, então surgiu o termo lockdown. Em função do lockdown, um outro termo que já era bastante conhecido, que é o delivery, já que a gente hoje em dia já não fala mais entrega em domicílio, estamos deixando o nosso português de lado e usando alguns termos em inglês, o que é uma pena. Então surgiu o termo delivery. Então você pede comida, você pede remédio, você liga para o supermercado, já que ninguém pode sair de casa, e o comércio está atuando bastante por meio do delivery. Mas um outro termo também que vai surgir bastante conhecido é máscara, né? Máscara, jamais a gente pensou que máscara faria parte do nosso vestuário, seria uma peça do vestuário. Hoje, quando você se arruma para sair, uma das coisas que você vai colocar e tem que carregar sempre é a máscara, né? Porque é uma questão de segurança nossa e por respeito ao próximo também, caso esteja contaminado, que nós vamos evitar de contaminar uma outra pessoa. E em função do do coronavírus, da pandemia, do lockdown, do delivery, da máscara, as cidades ficaram fechadas. As cidades ficaram desertas, o movimento caiu consideravelmente, porque isso é uma precaução, uma medida de segurança para evitar, para conter o avanço desse vírus que está aí assustando todo mundo. Bom, em função das cidades fechadas, o comércio sofreu consideravelmente, o comércio praticamente ficou todo fechado, né? E não parou só por aí não, algumas outras consequências mais. Mas temos essa aqui, olha, igrejas fechadas. Será que as igrejas estão fechadas? Eu vou até mudar aqui, passar para o singular. Será que a igreja está fechada, já que nós estamos vivendo um termo de pandemia? Então é isso que nós vamos caminhar hoje, para ver se de fato a igreja está fechada, se a igreja está reclusa, se a igreja está parada. Mas vamos ver primeiro alguns conceitos sobre a igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 9 a 17, ele diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida,
Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, o apóstolo Paulo aí nos dá uma visão maravilhosa do que é a igreja. Ele começa dizendo que a igreja é lavoura de Deus, a igreja é edifício de Deus. E ele começa dizendo, ele também diz que a igreja está edificada em Cristo e que ninguém pode colocar um outro fundamento. Mas aí ele vai prosseguindo, nos dando mais entendimento sobre a igreja. Ele diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando fala isso, ele fala com muita propriedade, porque naquela época, quando ele estava escrevendo aos Coríntios e ao longo do início da igreja, né, alguns queriam anexar algo mais à doutrina do cristianismo, queriam anexar algo mais à mensagem do evangelho. Então queriam colocar a obediência aos requisitos da lei mosaica, queriam influenciar o cristianismo com filosofias, principalmente a filosofia grega, havia o risco do gnosticismo. Então Paulo diz o seguinte, olha, não coloque nada mais, porque o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aí isso nos faz recordar quando Simão responde aquela pergunta que Jesus perguntou aos seus discípulos. Quem dizem vocês que é o Cristo? Tá? Aí Pedro responde, Simão respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na realidade, quando Jesus pergunta, que dizem vocês ser o Filho do homem? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta declaração que você acabou de fazer, e a declaração é essa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Aí, interessante, veja o final desse versículo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós já temos aí parte da nossa resposta da pergunta que nós fizemos no início dessa lição. Igreja fechada, a igreja está fechada? Será que uma pandemia vai fazer com que a igreja fique trancada? Será que o coronavírus tem este poder? O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, a igreja. Então nós já vemos por aí que a igreja não está fechada, porque uma pandemia não pode dominar a igreja, não pode prevalecer contra ela. Por quê? Porque a igreja está firmada em Cristo. E é isso que Paulo diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, Paulo diz que não se pode colocar outro alicerce além de Jesus Cristo, porque alguns, como já disse, queriam colocar algo mais sobre esse alicerce. Mas o alicerce é onde se levantam as paredes, é onde se levantam as demais estruturas de uma construção. Aí Paulo vai nos falar sobre que tipo de material é colocado sobre esse alicerce. Aí ele diz, bom, alguns estão usando ouro, prata, pedras preciosas. Paulo está se referindo aí, de uma maneira figurada, o que estava sendo ensinado à igreja.
E aqueles que eram fiéis ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que estavam seguindo as palavras que o Senhor Jesus Cristo lhes havia ensinado, eles estavam pregando, ensinando aquilo que é a verdade, aquilo que tem respaldo nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Enquanto outros estavam usando madeira, feno e palha, ou seja, outros estavam ensinando coisas erradas sem fundamento algum bíblico, sem fundamento algum nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aí Paulo vai chamar a atenção: cuidado com o que vocês estão colocando sobre esse alicerce que é Cristo. Vocês estão lidando com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está chamando a atenção aí à responsabilidade dos mestres, dos pregadores e dos obreiros, daquilo que eles estavam ensinando, daquilo que eles estavam pregando. E isso é válido para os dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo. Tem muita gente aí colocando sobre o alicerce da igreja, que é Cristo, sobre esse fundamento, madeira, feno e palha, ou seja, ensinando heresias que não têm fundamento algum na palavra de Deus. Então Paulo chama a atenção à responsabilidade desses mestres, desses pregadores e desses obreiros. É isso que Paulo, preocupado com isso, ele faz a sua recomendação a Timóteo, que era o seu aluno, que era um jovem pastor, um jovem obreiro. Olha que Paulo fala na 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, Paulo, quando está se referindo a que tipo de material vai ser colocado sobre esse alicerce, Paulo está preocupado que seja ensinado corretamente aquilo que está na palavra da verdade. E é por isso que ele recomenda, então, a Timóteo: olha, procure apresentar-se como obreiro aprovado. E Paulo, naquela época, quando Paulo fala isso, ele já havia entre a igreja obreiros que não eram aprovados, que estavam usando madeira, feno e palha, ou seja, ensinando heresias, ensinando erros à igreja. Então, Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele está falando do valor da igreja, o quanto a igreja é importante, já que ela tem como alicerce o Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo nos chama a atenção, lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo aqui, ele já nos mostra que a igreja é unidade. Observe que ele diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus. Ele não usa plural. Vocês não sabem que são santuários de Deus. O termo santuário está no singular. Por quê? Isso nos dá a ideia de unidade. Vocês não sabem que todos vocês formam uma coisa só e essa coisa só é santuário de Deus? Então, igreja é unidade, igreja é conjunto. E ele prossegue: e que o Espírito de Deus habita em vocês? Como ele estava chamando a responsabilidade, os obreiros, aqueles que estavam ensinando as palavras, a palavra naquela época, ele diz o seguinte: cuidado com o que vocês estão usando, porque se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, muito cuidado com a mensagem que vocês estão ensinando à igreja. Isso é válido, como já disse, para os dias de hoje. Tá? Muita gente não está preocupada com o que está ensinando, porque está preocupado em tirar proveito próprio da mensagem do Evangelho, da mensagem constante das Escrituras. E Paulo diz: olha, se alguém destruir o santuário de Deus, com essas mensagens que vocês estão pregando aí, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, ou seja, esse conjunto que forma o santuário de Deus, que são vocês, ele é sagrado. Veja como Paulo fala do valor da igreja e como Paulo fala do amor de Deus pela igreja. Ele chama de santuário de Deus e diz que é sagrado. Significa que este conjunto e igreja é um conjunto sagrado. Tá? Então Paulo aí está falando do valor da igreja.
Então, o que ele nos faz entender? Que a igreja é o conjunto formado por todos os cristãos. Este conjunto formado vai formar justamente um santuário que é sagrado. Então, a igreja é o conjunto formado por todos os cristãos genuínos em todos os lugares e em todos os tempos. Quando se diz em todos os tempos, significa dizer passado, presente e futuro, porque a igreja ela vem caminhando e vai caminhando, muitos outros serão agregados a ela à medida que o tempo for passando, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então, a igreja é conjunto formado por aqueles cristãos que tiveram de fato um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso 19 a 22, ele vai dizer o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, ou seja, membros deste santuário que ele chama de família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre este fundamento de ouro, de prata, de pedra preciosa que os apóstolos e profetas colocaram. Tendo Jesus como pedra angular. Pedra angular é a pedra que faz a amarração, para que toda edificação fique firmada e não haja rachaduras. Então, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, Paulo nos chama bastante atenção de que igreja é conjunto. Se a igreja é conjunto, ou seja, ela é formada por todos aqueles que tiveram um encontro real, genuíno com o Senhor Jesus Cristo, concluímos então que o crente sozinho não é igreja. Hoje há muitos que professam a ideia de que eu não preciso de igreja, porque eu na minha casa eu posso ter comunhão com o Senhor, eu posso ter o meu culto com o Senhor, eu posso ter meu momento de oração, de estudo da palavra. Não está de todo errado, mas a ideia de igreja é conjunto. Então, uma pessoa sozinha não é igreja. Igreja é conjunto. Vocês não sabem que são o santuário? Paulo não diz vocês não sabem que são os santuários. Então, a ideia de igreja é conjunto. E uma pessoa sozinha, então, não forma igreja. Agora, cada crente é um templo. É um templo por quê? Porque quando se tem um encontro genuíno com Jesus, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Você se lembra que no passado, né, no Velho Testamento, nós vamos ver que no início o Senhor habitava no tabernáculo e à medida que o povo caminhava no deserto, aquele tabernáculo ele se locomovia com o povo. Depois, mais tarde, Salomão vem e constrói um templo onde era ali a habitação do Senhor, onde o povo ia para adorar o Senhor, né? Mas já no advento do tempo da graça, após o Senhor Jesus Cristo ter pago o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, o templo do véu se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso direto a Deus, não mais requerendo a presença daquele sumo sacerdote lá do Velho Testamento, porque em Cristo todos nós somos sacerdotes e temos acesso direto ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós nos tornamos templos do Espírito Santo e Paulo vai falar isso lá na 1 aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, onde ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que não são de si mesmos? Ou seja, perdão, depois que a pessoa tem um encontro com Jesus, ela não pertence mais a si mesma, mas ela pertence ao Senhor. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, o Espírito de Deus, agora ele habita em nós. Então, cada crente, ele é um templo. Cada crente, então, é um templo onde Deus habita. Veja lá Romanos capítulo 8, verso 9. Entretanto,
vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porque quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando o recebe como seu Senhor e Salvador, como já disse, você sabe, ela se torna templo do Espírito Santo, recebe o selo do Espírito Santo. Este selo do Espírito Santo é que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Então, já podemos aí também corrigir uma outra coisa, dizendo o seguinte: todos nós que tivemos um encontro real com Jesus Cristo, somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Nós temos o selo do Espírito e somos templos do Espírito Santo. Então, cada crente é um templo onde Deus habita. Bom, então, templo é lugar de culto, é lugar de adoração. É isso que o Senhor Jesus deixa bem claro naquele encontro que ele teve com a mulher samaritana. Jesus estava passando por Samaria, teve sede, para a beira de um poço, e lá se encontra com aquela mulher e tem uma conversa com ela, e ela vai ver que de fato Jesus é o Messias. Mas Jesus vai esclarecer para ela uma coisa. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte. Jesus se referiu ao monte de Gerizim, porque lá, como o povo se separou logo após o reinado de Salomão, lá eles tinham um local que substituía o templo de adoração de Jerusalém. Então Jesus diz: vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, isso é possível porque nós somos templos do Espírito Santo e o Senhor nos dotou da presença do seu Espírito Santo e nós o adoramos em espírito e em verdade. Então, a igreja, tá? Voltando a falar da igreja, a igreja é um corpo que é formado por pessoas. Ela é um ajuntamento de salvos por Jesus Cristo. Se a igreja é corpo, ela é corpo de Cristo. Então, a igreja é a visibilidade física do Senhor Jesus Cristo no mundo. Então, Cristo se manifesta no mundo por meio da sua igreja, que é formada por pessoas. Então, que é o ajuntamento de salvos por Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 14, diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, está lembrado que o Paulo diz que nós somos santuário, que nós somos o santuário do Senhor? Então, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então, foi aquilo que eu acabei de falar. A igreja não é um crente isolado. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Quando nós estamos juntos, isto é igreja. Então, igreja é união, igreja é participação, igreja é compartilhar. Então, a igreja é um corpo formado por pessoas, este corpo é um ajuntamento de salvos por Jesus Cristo. Então, a igreja é o templo de Deus porque é a sociedade onde o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus habita no meio da igreja. Sendo essa sociedade habitada pelo Espírito de Deus, e como o Espírito de Deus é poder, lembre que lá em Atos, quando o Senhor Jesus disse que seria derramado o Espírito Santo, quando se refere ao poder do Espírito Santo, o termo em grego é dínamo, significa, de onde vem a palavra dinamite, é poder. Sendo essa sociedade habitada pelo Espírito de Deus,
Significa então dizer que ela é dinâmica. Se é uma sociedade dinâmica porque ela é movida pelo Espírito de Deus, significa então, já temos a resposta para a nossa pergunta lá no início. A igreja está fechada? Não, porque a igreja ela é habitada pelo Espírito Santo, ela é movida pelo poder do Espírito Santo e a igreja ela é dinâmica. A igreja não para, a igreja continua caminhando, a igreja continua crescendo. Não é uma pandemia, não é um coronavírus que vai fazer com que a igreja fique estagnada, que vai fazer com que a igreja fique enclausurada, que vai fazer com que a igreja fique reclusa. Porque ela é dinâmica, ela continua se movendo, a igreja não está fechada. Então, por ser dinâmica, ela não pode ficar confinada a um espaço físico, a uma edificação. Lá, aquele prédio onde nós nos reunimos normalmente aos domingos e às quartas-feiras e durante os outros dias da semana, também para outras atividades, tá? Lá é onde é o nosso local de encontro, mas não quer dizer que aquilo é a igreja, aquilo é uma edificação. Como aquela edificação agora está fechada em função da pandemia, em função deste período de quarentena que nós estamos vivendo, a igreja não está confinada àquele pedaço de terra, aquela edificação que nós temos lá. A igreja continua caminhando. A primeira igreja batista em Teresópolis, ela continua ativa, porque ela é dinâmica, ela é movida pelo poder do Espírito Santo. Então, as pessoas que compõem essa igreja, tá? Elas não se reúnem, as pessoas não se reúnem na igreja, é a igreja que se reúne em um lugar. Então, quando nós estamos naquele prédio, naquela edificação, é a igreja que está lá dentro. Quando termina o culto, a igreja sai e a igreja continua caminhando. A igreja não deixou de ser igreja porque fechou as portas lá daquela edificação, daquele prédio, estão fechadas. Igreja é gente, igreja não é prédio. E por ser gente, e porque as pessoas que compõem a igreja são templos do Espírito Santo, significa que a igreja tem vida e que nada pode detê-la, nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer contra ela. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, nos versos 24 e 25, diz o seguinte: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. A igreja não está parada, a igreja continua realizando todos os seus trabalhos e ainda diz não deixemos de reunir-nos como igreja. Nós não deixamos de nos reunir. Nós continuamos unidos, as atividades da igreja estão prosseguindo, nós temos os cultos de oração às quartas-feiras, nós temos os cultos de domingo pela manhã e domingo à noite, as classes de EBD estão funcionando, os pequenos grupos estão funcionando, né? Nós estamos telefonando uns para os outros. Há poucos dias eu recebi um telefonema de um irmão da igreja, perguntando como eu estava, que estava sentindo a minha falta, e como isto é bom. Esta semana mandei mensagem para o outro irmão também, perguntando como ele estava, e ele está bem, graças a Deus. Nós estamos orando e ligando para saber como está o irmão fulano, ele melhorou, como está a irmã fulana, melhorou. Que bom, estamos agradecendo a Deus, porque a igreja, embora ela não esteja se reunindo lá naquele prédio, a igreja continua reunida e a igreja continua marchando. Então, a recomendação é: devemos nos congregar com os nossos irmãos. E nós estamos fazendo isso. E graças a Deus que nós temos a tecnologia a nosso favor. Como a eletrônica digital nos ajudou bastante, o advento da eletrônica digital. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos os computadores, hoje nós temos meios de comunicação maravilhosos. Então, isto tudo foi preparado por Deus, eu vou lhe dizer, porque Deus tem todas as coisas sob controle e este momento já era de conhecimento de Deus, porque Deus não é pego de surpresa por nada. Mas a igreja continua caminhando, a igreja não estava fechada. E igreja é relacionamento, igreja é comunhão, e a comunhão está sendo mantida.
Veja só, lá no início da igreja, no livro de Atos, no capítulo 2, verso 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O termo grego que aparece aí para a comunhão, lá no original grego, é koinonia, um termo que já está sendo bastante conhecido por todos nós, que significa o seguinte: koinonia é comunhão, koinonia é participação, koinonia é relacionamento, koinonia é compartilhamento. Embora nós estejamos vivendo um período de quarentena, a nossa comunhão continua sendo mantida, a nossa participação continua, a igreja está ativa, o nosso relacionamento continua, o nosso compartilhar continua. A igreja está funcionando, o pastor está preparando as suas mensagens, os seus sermões, o ministro de música cuidando da parte musical, os cursos de oração estão funcionando, né? Como já disse, os pequenos grupos estão funcionando, toda a igreja está trabalhando para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. A quarentena não nos impede nada. Significa, então, koinonia, ter algo em comum, compartilhar, participar, atuar juntos. Isso significa sinergia, estamos todos trabalhando e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 16 e 17, ele diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? O termo que aparece aí em grego na sua origem para participação também é koinonia. Então não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação, é koinonia no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Olha a unidade. Olha como é que isso implica comunhão. Olha como é que isso implica compartilhar. Pois todos participamos de um único pão. Então, nós como koinonia, nós fazemos parte de uma comunidade de fé. O que é a comunidade? A comunidade vem de communitas, do latim, que significa companheirismo, de comunes, que significa comum, geral, compartilhado por muitos. Então, nós, igreja, nós somos uma comunidade de fé e a nossa fé está firmada no Senhor Jesus. Nós cantamos: a minha fé e o meu amor estão firmadas no Senhor. Tá? Então, não é uma quarentena que vai nos assustar, porque a nossa fé, o nosso amor estão firmados no Senhor e o Senhor é fiel. Ele disse que nós teríamos momentos de aflição neste mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. E porque ele venceu, nós também venceremos. Então a igreja continua trabalhando, a igreja continua no seu dinamismo, a igreja continua no seu nessa sinergia entre os seus membros, ou seja, todos estão trabalhando juntos. Então estamos todos de mãos dadas, continuamos todos adorando a Deus, embora separados, mas por meio da tecnologia e por meio do Espírito Santo de Deus, nós como igreja estamos rendendo glórias ao nome do Senhor e estamos em comunhão, estamos em koinonia. Então a igreja, tá, em função dessa koinonia, ela cumpre a sua missão, na adoração, na evangelização, na comunhão, na edificação e no serviço. Se ela está cumprindo tudo isso, significa dizer que a igreja não está fechada, ela permanece ativa. Aí Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, ele vai dizer o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o que ele diz: vocês também estão sendo utilizados. O verbo ser aí está no gerúndio, significa que é algo contínuo, significa que a igreja não parou, mas nós estamos sendo utilizados como bênção na vida um dos outros, porque estamos sendo usados como pedras vivas na edificação. E uma outra coisa,
a igreja ela continua no seu ato de culto ao Senhor, porque Pedro diz, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Oferecendo, gerúndio de novo, ou seja, é algo que é contínuo. Se é algo que é contínuo, é algo que é dinâmico. Então a igreja não está fechada, a igreja não está parada, a igreja não está enclausurada. Bom, aí João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7, diz, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Veja, nós como igreja não estamos vivendo nas trevas. Se nós estamos na luz, significa que estar na luz é ter comunhão uns com os outros. Porque ele prosseguindo diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que interessante e maravilhoso quando nós vemos isso. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João, capítulo 1, versos 6 e 7. Então, meu irmão, a comunhão, ela conduz ao exercício dos dons. Tá? Veja, todos nós temos o selo do Espírito Santo e o Espírito Santo nos deu dons. E esses dons, tá? Eles nos foram dados pelo Espírito de Deus para que nós sejamos bênção na vida um dos outros. E esses dons vão nos conduzir ao serviço. Você tem dons que eu não tenho. Você com os seus dons, você me abençoa. Os dons que eu tenho, talvez você não os tenha, mas eu vou abençoar a sua vida. Isto é igreja, por isso que nós fomos dotados de dons pelo Espírito Santo. E é por isso que ninguém isolado pode ser igreja, porque igreja é conjunto para que nós, como corpo, para que nós, sendo muitos membros, possamos juntos em unidade agir em benefício um dos outros. Então, nós estamos no exercício dos dons, estamos exercitando o serviço, e estamos também socorrendo os membros que têm necessidade e os não membros, porque a igreja ela tem que estar inserida no contexto da comunidade onde ela vive também, para assistir aqueles que não crentes que também têm necessidade. Porque a igreja não está ensimesmada, mas ela está sensível também à necessidade dos carentes que não são membros da igreja. Daí você vê que a nossa igreja ela continua nas suas atividades de assistência social, distribuindo cestas básicas, dando as assistências daqueles que buscam a ajuda da igreja. Voltando à 1 de João, no capítulo 3, no verso 16 a 18, ele diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação e em verdade significa ser movido pelo Espírito de Deus para que nós possamos demonstrar o amor de Deus, não somente de boca, mas que botando em exercício a palavra. É a recomendação de Tiago. Tiago nos recomenda na sua carta, que é uma carta de procedimento para o cristão, que é uma carta prática, que nos remete à vida prática do cristão, que é uma carta que tem muito a ver com a ética cristã. Tiago diz, sejam praticantes da palavra, não sejam apenas ouvintes, porque praticar significa estar em movimento, e a igreja está em movimento. Então, quando nós praticamos a palavra, estamos sendo impulsionados pelo poder do Espírito de Deus. É quando a gente se lembra daquela pesca maravilhosa em que os discípulos tiveram que vir e ajudar uns aos outros para puxar a rede, porque na igreja nós estamos lá para ajudar uns aos outros, porque nós somos parte de um só corpo. Essa comunhão que nós temos conduz à evangelização. E você pode ver que mesmo neste período de quarentena, a igreja não parou a evangelização. Está aí, nós estamos em meio à campanha de missões. Então, a igreja não parou a evangelização, a igreja continua funcionando, a igreja continua com as portas abertas, as cristolândias continuam funcionando.
As casas de recuperação continuam funcionando, as casas de assistência aos idosos continuam funcionando. Em suma, o evangelho continua sendo pregado. Mateus, no capítulo 28, verso 19 e 20, que nós chamamos da grande comissão, o Senhor Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não disse que não estaria conosco quando houvesse pandemia, quando tivesse período de quarentena. Ele disse que estaria sempre conosco. Então, por esta razão, a igreja que não está fechada, a igreja que não está ensimesmada, ela continua na evangelização, e essa evangelização só é possível porque a igreja mantém a sua comunhão. Atos, do capítulo 1, verso 8, está lá: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, o Senhor Jesus falando, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Então o evangelho continua sendo pregado. João capítulo 14, verso 15, o Senhor Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então a igreja permanece fiel ao Senhor. Então a igreja, ela continua ativa, porque a adoração não parou, a comunhão continua entre os membros da igreja, a palavra continua sendo ensinada, a palavra continua sendo pregada, a edificação entre os irmãos continua sendo exercida, nós estamos nos ajudando e edificando uns aos outros, a evangelização continua, o serviço continua, as assistências estão sendo pregadas, e todo esse conjunto significa dizer que neste período de quarentena a igreja não está fechada, a igreja continua glorificando o nome de Deus, e esta é a missão da igreja. Então, em momento algum, nada pode impedir que o nome de Deus seja glorificado, e esta é a missão da igreja, que é exercida justamente por isso, por meio da adoração, da comunhão, do ensino, da edificação, da evangelização e do serviço. Então, ela não está parada, apesar do isolamento social, a igreja continua caminhando, a igreja continua cumprindo a sua missão. Nada pode detê-la. Por quê? Porque ela segue no poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus é vida, e nada pode impedir a ação do Espírito Santo. Não há força alguma, não há quarentena, não há pandemia, não há coronavírus que vai impedir a igreja de caminhar. Então, ela cumpre a sua missão na adoração, ela cumpre a sua missão na evangelização, ela cumpre a sua missão na comunhão, ela cumpre a sua missão na edificação e no serviço ao próximo. Ela continua dinâmica. Hebreus, no capítulo 13, verso 15, o seu autor diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Continuamente significa que não parou, significa que não fechou, significa que não está estagnada. Pedro, de novo, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, nós vamos ler lá: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo continuamente, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Para William Barclay, ele diz o seguinte, se referindo a este texto de Pedro: pedras vivas traz a ideia de que o cristianismo é uma comunidade, porque nós estamos sendo usados na edificação um dos outros. E nesse ser usado na edificação de uns aos outros, nós estamos ao mesmo tempo oferecendo sacrifícios a Deus. Então, nós como igreja continuamos ativos, nós como igreja continuamos caminhando, nós como igreja continuamos marchando, porque o Senhor está conosco. Então, o que é a igreja? Igreja é um conjunto de engrenagens
tá? Nós, como membros da igreja, fazemos parte dessas engrenagens. Essas engrenagens, uma acionada vai acionando as outras, porque esse mover é um mover feito pelo Espírito de Deus. E este mover entre essas engrenagens, ele é feito por meio dessas engrenagens, como elas necessitam de lubrificação, essas engrenagens, tá? Elas são lubrificadas pela unção do Espírito de Deus que habita na igreja. Então, o Espírito Santo de Deus habita na igreja e é a unção do Espírito que faz com que essas engrenagens se movam, de maneira que a adoração continue existindo, de maneira que a evangelização continue sendo realizada, de maneira que haja a edificação própria da igreja como conjunto, como unidade, e de maneira que a igreja continue prestando o seu serviço aos seus membros e à sociedade onde ela está incluída. Então, Ricardo Barbosa, no seu livro A Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja, da editora Ultimato, ele diz o seguinte: da mesma forma como a vida necessita do básico, ter o suficiente para vestir, comer onde descansar, a natureza da vida espiritual repousa sobre o que é essencial. Bíblia, a igreja continua usando a palavra de Deus e firmada na palavra de Deus. Oração, a igreja continua com as suas orações. Comunhão, a igreja continua mantendo a sua comunhão. A adoração, a igreja continua adorando ao Senhor. E missão, a igreja continua pregando o Evangelho. São esses hábitos básicos que nos colocam no lugar onde podemos experimentar a graça de Deus e crescer. Meu irmão, em meio à pandemia, em meio à quarentena, a igreja de Deus continua experimentando a graça de Deus e continua crescendo. Olha, a igreja não está fechada. Esta é a resposta definitiva que nós damos para a pergunta que nós fizemos lá no início desta aula. Bom, aí eu vou encerrar usando a introdução do autor desta primeira lição, desta revista que nós estamos usando nesse terceiro trimestre. Ele diz o seguinte: templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Jesus nunca fechou, porque a igreja somos nós. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. Aleluias, porque a igreja não está fechada, ela continua caminhando e aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos continuar orando uns pelos outros, vamos continuar participando das atividades da nossa igreja. Durante as quartas-feiras, como é interessante a gente ver ali aqueles pedidos de oração que são feitos, como é interessante a gente ver uma série de agradecimentos, de resposta de oração, como nós vemos irmãos pedindo oração uns pelos outros. Isso é interessante, isso é igreja. É interessante quando nós vemos o pastor dizer: abra a sua Bíblia, nós estamos em casa, mas todos nós estamos abrindo a Bíblia, vamos orar, todos nós naquele momento paramos e oramos, vamos cantar. Às vezes até o pastor chega a brincar: olha, vamos cantar e em pé, como se nós estivéssemos de fato lá naquele prédio, para manter essa alegria que nós temos. A igreja não está fechada, ela continua. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas. Sim, o prédio está vazio. As nossas rotinas foram remodeladas, foram alteradas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo, porque ela está edificada na rocha, porque ela é santuário do Espírito de Deus, porque é por meio dela que o Senhor Jesus se manifesta ao mundo e o mundo pode conhecê-lo como Senhor e Salvador. Irmão, que o Senhor lhe conceda, irmão e minha irmã, que o Senhor lhe conceda uma semana muito abençoada. E vamos continuar. Olha, que tal você hoje ou no decorrer da semana, você selecionar aí alguns irmãos da igreja, ligar para eles e perguntar: irmão, como você está passando? Que tal você ligar para ele? Irmãos, vamos orar aqui no telefone mesmo? Que tal você
perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Isto é a igreja continua caminhando, a igreja continua ativa. Que o Senhor nos conceda a todos uma semana muito abençoada. Fiquem na paz do Senhor e um grande abraço a todos.